para fazer algo de que a sociedade portuguesa tanto está carecida. Nós sabemos que estamos a passar por momentos difíceis na sociedade portuguesa e em toda a Europa. Esses momentos difíceis também são momentos de grandes oportunidades. A Grécia certamente irá aproveitar essa grande oportunidade. Talvez seja Portugal que venha a seguir para aproveitar essa grande oportunidade. Vamos transformar as dificuldades em oportunidades. Eu tinha aqui uma proposta para a mesa, uma proposta inicial que seria a Raquel Oliveira, aqui presente ao meu lado, eu próprio e a Manuela Magno. Particularmente a Manuela Magno está em condições de saúde muito precárias. Eu também não estou lá muito bem, diga-se de passagem. Fui a Lisboa e foi o que Lisboa me deu. Os lisboetas não gostam dos portuenses, de certeza, e apanhei lá uma gripe. Trouxe uma gripe de Lisboa que tinha resistido. Trouxe uma gripe de Lisboa. Mas estou a resistir. Os lisboetas querem deitar-me abaixo, mas não conseguem. Portanto, eu ainda vou, se vocês assim o aceitarem, vou estar aqui na mesa desta Assembleia com a Raquel Oliveira e com a Manuela Magno, e se alguém também vier aqui para nos ajudar, alguém da Assembleia que queira vir para aqui para nos ajudar na condução dos trabalhos, eu agradecia que alguém se propusesse para vir para aqui para trabalhar também. Então, um bom motivo para vir para aqui. Então, vens tu para aqui? Ou alguém que sugira outra pessoa. Pronto, sugiro eu. O António. O António. Bem, alguém tem alguma oposição a levantar à composição desta mesa? Ninguém tendo oposição a levantar à composição desta mesa, fica a mesa constituída e vamos então iniciar os trabalhos. Muito bem. Eu peço à Manuela para fazer um breve historial deste movimento Juntos Podemos, para nos enquadrarmos no passado e conduzirmos os trabalhos de hoje para prepararmos o futuro deste movimento. Peço então à Manuela para fazer um historial do que foi este movimento Juntos Podemos até este momento. Bom dia a todos. Nós estamos a improvisar um bocadinho. Pedimos desculpa, acho que no futuro vamos tentar improvisar menos, mas quando formos muitos mais, poderá haver muito maior divisão de tarefas e não, enfim, já sabem como é que é, estamos aqui por amor à causa, somos amadores no melhor sentido, amamos aquilo que estamos a fazer, mas falta-nos um bocadinho mais de pessoas para trabalhar e contamos que hoje daqui saiam mais pessoas que queiram mesmo, além de vir aqui para ter informação e para comunicar e para falar, também que se juntem mesmo. Mas isso logo se verá ao fim dos trabalhos. De qualquer modo, eu talvez começasse, em vez de estar aqui a fazer uma história, porque eu penso que eu só faria uma pergunta. Há alguém que não tenha a mesma ideia do que é que tem sido o Juntos Podemos até agora? Portanto, não há pessoas que não fazem ideia. Pronto, então muito brevemente, eu perguntaria, ou diria que em Espanha foi criado um novo partido. Mais longe? Então digam-me, que eu não sei que não se ouve nada. Está bem assim? Em Espanha foi criado um novo partido há questão de um ano
que se candidatou às eleições europeias, em 25 de maio, e que elegeu 5 deputados, para grande surpresa deles próprios. A partir daí, o Partido Podemos espanhol tem vindo sempre a subir nas sondagens, tem tido uma visibilidade efetivamente surpreendente para todas as pessoas, e em Portugal houve pessoas que, ao ver o que estava a acontecer em Espanha, sentiram que talvez fosse possível fazer em Portugal. Não é cópia, não se trata nunca de copiar nada, porque nada é copiável, muito menos em termos de movimentos sociais, mas a inspiração sim está ali no que aconteceu com o Podemos. Há muita informação na internet, portanto, eu aconselharia a todos que se informassem sobre o que está a acontecer com o partido Podemos em Espanha. Entretanto, o processo assim mais concretamente de fazer uma relação com o Partido Espanhol aconteceu em julho, em Lisboa, quando alguns cidadãos decidiram convidar 3 fundadores do Podemos para vir falar sobre o seu projeto e sobre o seu partido. Eu estive nessa sessão na Barraca, em Lisboa, num teatro, em julho, como vos digo. A partir daí as pessoas foram deixando contactos, eu também deixei o meu, para serem contactadas, no fundo, no âmbito de uma coisa que ainda não sabia muito bem o que seria. Aliás, isto continua em construção. E em 5 de outubro voltou a haver uma reunião, ainda em Lisboa também. Aliás, todas têm sido em Lisboa, quase, menos algumas regionais, mas as nacionais foram em Lisboa, para coletivamente pensarmos o que é que se poderia fazer. E foram havendo reuniões, foram-se criando grupos de trabalho, eu e outras pessoas que estão aqui estivemos na Barraca, estivemos nos grupos de trabalho e realizou-se uma Assembleia Cidadã de 2 dias em Lisboa, em 13 e 14 de dezembro. E nessa Assembleia Cidadã houve várias sessões auto-organizadas em torno de alguns temas que já vos direi. Depois houve, no domingo à tarde, uma Assembleia Cidadã aberta, em que foram tomadas algumas decisões, nomeadamente o facto de estarmos aqui hoje, dia 24 de janeiro, tem a ver com uma das decisões que foi tomada nessa Assembleia, que foi reunir, no dia 24 de janeiro, em local a designar, as pessoas ligadas ao movimento da altura. Achámos por bem que fosse no Porto, e ninguém de Lisboa tem nada absolutamente contra o Porto, nem contra os portuenses, e penso que isto é mútuo, e portanto decidimos que a reunião da Assembleia Cidadã seria no Porto, para deliberar algumas coisas concretamente, e já lá iremos, que decorrem diretamente do que foi votado em Lisboa. Mas se me permitissem, eu iria aqui fazer uma leitura mesmo, porque como veem está aqui uma impressora, estávamos a pensar que tínhamos os documentos para dar a todas as pessoas, infelizmente não temos. Eu não vou ler tudo, mas iria ler algumas das deliberações. Portanto, este texto que eu tenho aqui na frente diz: Juntos Podemos, Assembleia Cidadã de 14 de dezembro, deliberações da Assembleia Final. E, portanto, eu passaria às deliberações mais, mais concretas, nomeadamente o ponto 2, isto tudo é público, isto tudo está no site, está na internet, portanto poderão ter acesso. Um dos pontos é democracia e corrupção, portanto estou a falar de deliberações da Assembleia prévia a esta. Portanto, o título é Democracia e Corrupção e depois começa Transparência e Controle Democrático no exercício dos cargos públicos, incluindo o fim dos respectivos privilégios e a limitação salarial do seu exercício. Reforço das limitações legais à relação entre cargos públicos e interesses privados, incluindo a criação de um período de nojo na transição entre cargos públicos e privados. Auditoria e suspensão das parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Confisco da propriedade e património como garantia de reposição dos montantes resultantes de evasão fiscal. Fim da prescrição dos crimes relacionados com corrupção. Depois passamos para uma segunda linha, democracia económica. E as propostas. Democratização das instituições económicas, organizações e empresas públicas ou privadas com a participação dos trabalhadores nos processos de decisão. Sociabilização da banca e setores ou recursos estratégicos para a economia nacional, com claro escrutínio e delimitação da atuação e dos mandatos de direção e administração. Defesa de um processo de auditoria cidadã da dívida. Controle, limitação ou eliminação dos centros de fluxo financeiros offshores e europeus para combater a fraude fiscal e a fuga de capitais e regular os investimentos à escala nacional. Subida do salário mínimo nacional. Ações de solidariedade em defesa dos trabalhadores precários,
face à generalização do trabalho temporário. Finalmente, um outro ponto, a democracia é de todos, onde se propõe que haja consultas revogatórias de cargos e mandatos políticos e estabelecimento jurídico do poder destituinte de cargos e funções políticas. Esclarecimento, informação e apoio jurídico sobre questões relacionadas com os direitos da habitação. Defesa do princípio de que a entrega da casa permite salvar a dívida à banca. Como sabem agora, a pessoa fica com a dívida e fica sem a casa. Defesa do ensino público, equidade de acesso ao ensino e qualidade do emprego docente. Democratização da gestão das escolas e universidades e defesa da autonomia do ensino superior público. Defesa de um processo de consulta popular ou referendo sobre a privatização da água. E depois tínhamos aqui, acho que vou saltar porque de facto tem tudo a ver com o que foi dito, aspectos prioritários para reflexão e aprofundamento, mas que decorre daquilo que eu já vos li. E agora só vou ler um outro ponto que diz propostas de ações imediatas. E temos participação em concentrações ou manifestações em caso de despejo por não pagamento de empréstimo à habitação ou rendas e demolições de casas. Participações em ações contra a privatização da TAP. Como sabem, vai haver uma manifestação no dia 31 de janeiro em Lisboa, no aeroporto. É importante que nos mobilizemos seriamente. Lançamento de petição pela abolição das cláusulas confidenciais em contratos públicos, incluindo as parcerias público-privadas. Desenvolvimento de redes de colaboração e iniciativas de combate ao Tratado Transatlântico de Comércio e Investimento, mais conhecido pelo TTIP. Depois, vinha aqui propostas de coordenação e dinamização, aí eu posso-vos dizer, porque escusado estar a ler, portanto, nessa reunião de 14 de dezembro foi eleita uma comissão dinamizadora com cerca de 20 membros, portanto, foi eleita em Assembleia, e foi estabelecido nessa Assembleia que o seu mandato terminaria hoje. Portanto, e que hoje seria eleita uma nova comissão dinamizadora. Mais à frente verão que nós temos propostas concretas para a composição e para as atribuições e para a duração da futura comissão dinamizadora. Entretanto, como quase última proposta daquela Assembleia, foi aceito por grande maioria a criação de um grupo de trabalho para a criação de uma ferramenta eletrónica de discussão, participação, divulgação, votação online. Portanto, esse grupo de trabalho funcionou e hoje temos também algumas propostas para vos apresentar. Finalmente, nas propostas de organização, pode-se ler que Juntos Podemos é um movimento social com fundamento baseado em processos assembleários de democracia participativa que adotará as formas legais necessárias à sua intervenção em diferentes contextos, incluindo a possibilidade de criação de partidos políticos com participação em atos eleitorais. Foi aprovado por larga maioria. Depois, quanto à questão da criação do partido, o que foi votado em 14 de dezembro, houve várias propostas, desde partido não, partido já, partido sim com algumas condições. Portanto, vou-vos só dizer o que foi aprovado. Portanto, o que foi aprovado foi começar a recolher assinaturas para um partido cujo nome seria Juntos Podemos, mas que, a 24 de janeiro, se consultasse mais uma vez uma Assembleia e se confirmasse ou não que há interesse em constituir esse partido e tentar concorrer às eleições que aí vêm legislativas de 2015. Portanto, sinceramente eu penso que não vos vou estar a ler mais, porque acho que, enfim, eu agora abriria, se o Henrique estiver de acordo, a dúvidas, a questões, a esclarecimentos, o que entendam, outros companheiros que façam as suas achegas e eu ficaria por aqui para já. Muito obrigado, Manuel. Sim. Sim. E, por outro lado, falta de trabalho. Já. Só um momento. Ora bem, se alguém quiser intervir a pedir esclarecimentos, faz favor de levantar o braço, diz o nome e dirige aqui. O António recebe as inscrições. Ouça, nós ainda, quer dizer, isso deve ser alguma proposta que alguém fez
Eu não falei disso, eu nem sabia que existia essa proposta. Portanto, vamos esclarecer que esta é uma Assembleia... Peço desculpa. Então, minha culpa. Ouça, tem toda a razão, não faço a menor ideia. Se houver companheiros, eu confesso a minha ignorância sobre o assunto. Ora bem, nós temos aqui, neste movimento, pessoas com variados pensamentos. A ideia de fazer deste movimento era um movimento baseado na sociedade e que pusesse a própria sociedade civil, aquilo que se chama sociedade civil, a funcionar. Isto é, que os portugueses deixassem a passividade que têm mostrado tantas vezes, mas que, excepcionalmente, já demonstraram serem capazes de deixar, nomeadamente naquele movimento que se lixa Troika e Juventude à Rasca, de que algumas pessoas que aqui estão presentes foram promotores, e a ideia era trazer essas pessoas para um amplo movimento que não colocasse à frente dos seus propósitos discussões ideológicas, mas a solução de problemas práticos dos portugueses. Nomeadamente, este, como se falou aqui há pouco, que é o problema das dívidas aos bancos. Quem tem uma hipoteca sobre uma casa por uma dívida ao banco, entrega a casa e ainda fica com a dívida. É uma das questões práticas importantes a decidir, e é sobre questões assim que nós queremos debruçar-nos. Claro que o problema da moeda é também uma questão prática e questão importante. E há, dentro do movimento, quem entenda, inclusivamente, que se deve abandonar o euro como moeda única. E portanto, houve alguém que fez essa proposta. Mas não passa de uma proposta. Não passa do pensamento de um de nós, que depois vai ser debatido e desse debate vai sair um conjunto de princípios que irão nortear a nossa atividade. Portanto, não é mais do que isso. Agora, não, já estava esta camarada. Será o António andar totalmente com o microfone e a Raquel. O António terá que andar com o microfone, o António ou ok? Então, posso usar a palavra? Eu chamo-me Artur Silva e vim de Lisboa. E também não tenho nada contra o Porto, bem pelo contrário. A prova é que vim cá. Eu tinha duas questões que gostava de ser esclarecido.
mas esta questão que agora foi levantada suscita-me uma questão prévia, porque pareceu-me que a Manuela estava a dizer coisas que foram aprovadas e no que se refere agora em relação à questão da moeda, aparentemente é coisas que ainda estão em discussão. Bom, é evidente que coisas, o que quer que tenha sido aprovado numa Assembleia Cidadã, a qual marcou uma nova Assembleia, pode ser revogado aí. Mas, de facto, eu gostava de ficar claro se foi ou não aprovada essa coisa que, a priori, me parece que exige muito mais discussão do que aquela que podemos ter tido aqui e falar com outras pessoas e com especialistas e tal, porque parece-me, de facto, essa coisa de moeda, de já ter uma decisão sobre sair do euro ou outra coisa qualquer, parece-me perfeitamente prematuro. Dito isto, eu penso que a primeira questão sobre a qual eu gostava de obter informação diz respeito às questões da legitimidade. Okay? A legitimidade destas pessoas que estão aqui poderem. Eu gostava que a Manela prestasse atenção, de facto, ao que eu estou a dizer. Ó, Joana, está dando para aí a perturbar tudo. O que é esta questão da legitimidade? De facto, vieram cá algumas pessoas do movimento Podemos e houve toda essa continuidade. No entanto, também vieram pessoas do Podemos à última reunião do Bloco de Esquerda. Portanto, por outro lado, é sabido, uma coisa que a Manuela não disse, mas enfim, a maior parte de nós sabemos que um conjunto das pessoas que tinham estado tinham sido escolhidas para aquela comissão dinamizadora cujas funções acabavam hoje, se demitiram ainda antes disso. Para mim, é muito claro, e penso que a Manela andou por aí a dar algumas explicações, enfim, boas, no essencial, mas nem sempre nos sítios mais conhecidos, mas o que é verdade é que há pessoas que questionam a legitimidade desta Assembleia, nomeadamente as pessoas que saíram. E, portanto, eu pessoalmente tenho uma posição sobre isso, que é de que se uma Assembleia, se existe um grupo de pessoas que convocam uma Assembleia Cidadã e esta decide criar uma comissão dinamizadora provisória até uma próxima Assembleia, as pessoas que se demitem não impedem que outras deem continuidade ao movimento. Demitiram-se, puseram-se fora. Ponto final. Eu pessoalmente devo confessar que, embora tivesse pensado no início em ir à primeira Assembleia, ainda tive dúvidas e coloquei lá algumas questões para ser esclarecido, e uma das dúvidas que eu tinha era ao ver à frente do movimento certas pessoas que eu achava que tinham vícios partidários e vícios políticos que não eram sequer compatíveis com a filosofia do Podemos, na minha perspectiva. E, portanto, quando fui à Assembleia da semana passada em Lisboa, fui muito mais descansado por algumas dessas pessoas já não estarem, e não vou citar nome nenhum. Pronto, mas a questão da legitimidade é uma questão que tem que ser discutida, porque não é mais nada, é porque alguém vai com certeza discutir depois e nós temos que estar preparados para dar respostas e para sabermos o que é que representamos o Podemos temos algumas relações que nos permitam, de facto, seguir a filosofia deles e ter até o apoio deles formal. Não temos. Como é que é? Por outro lado, eu penso que o Podemos espanhol viveu, e num certo sentido continua a viver, não apenas das plataformas, mas do facto de ter definido um conjunto de princípios. E estão na net, facilmente acessíveis por quem quer que procure, um conjunto de princípios éticos,
2, princípios organizativos e 3, princípios políticos. E a questão de haver este tipo de princípios é, a meu ver, muito mais importante do que haver um programa. Porque um programa, e coisas como vamos ou não ter moeda, fazem parte do programa. Epá, o que se passa em Portugal é que as pessoas já não acreditam nos programas dos partidos. Porque estão habituadas a que os partidos digam uma determinada coisa, depois, depois de serem poder, dizem a situação afinal era diferente e, portanto, não podemos fazer. Portanto, se a gente, em vez de ter um programa, tiver princípios de o que é que quer e de como é que quer chegar a determinadas coisas, ouvir os cidadãos, transparência, não sei o quê, não sei o que mais, o programa há de surgir. E, portanto, a minha sugestão, nesse sentido, isto já não é bem um pedido de esclarecimento, mas é para o colocar sob forma de pedido de esclarecimento. As pessoas que convocaram esta reunião estão conscientes da existência deste conjunto de princípios e pensam que poderia fazer sentido nós adotarmos aquilo como orientação para definirmos os próprios princípios éticos que qualquer colaborador do Juntos Podemos deve subscrever. E no caso do Movimento Podemos, ele assina mesmo, que se compromete com aquelas coisas. Uma das quais é a transparência, uma das quais é a revogabilidade a qualquer momento. E, portanto, as pessoas podem ser revogáveis se deixarem de fazer aquilo que se comprometeram a fazer, por exemplo. Penso que percebem até onde é que estou a chegar. E, por outro lado, haver princípios organizativos. E os princípios organizativos têm a ver com, e era uma questão que eu gostava de saber aqui, com onde é que há círculos, isto é, que círculos organizativos, regionais, locais, e que círculos temáticos é que nós temos criado. Por exemplo, estamos aonde? Na reunião passada em Lisboa, ouvi o João Labrincha dizer que estava a tentar criar um círculo em Aveiro. Estão aqui pessoas de onde? Só do Porto e de Lisboa? Há aqui pessoas de Coimbra? Porque, por exemplo, podia fazer sentido a próxima reunião ser em Coimbra. E então, pronto, ok. Acabei. Não, mas acabei. O quê? Acho que sou eu, Sou eu e o próximo lá em cima, não é? Então, eu acima de tudo gostava de dizer porque é que estou aqui e acho que isso legitima o facto de eu querer estar aqui legitima-me, legitima-nos a todos, acho eu. Não há no limite, o facto de termos querido que esta Assembleia ocorresse quando ocorreu a última, faz com que seja totalmente legítimo que agora aqui estejamos. E estamos inspirados num processo, eu estou inspirado num processo que está a acontecer em Espanha, mas também naquilo que está a acontecer na Grécia e não só. E para mim o processo é realmente importante e, por exemplo, aquilo que está a acontecer em Espanha já me agradou mais do que neste momento. Portanto, existem determinadas, há uma forma de Podemos se basear nas bases, passando a redundância, que me parece estar de alguma forma a afastar-se daquilo que é a linha de atuação, portanto, que está cada vez mais centralizada, mais hierarquizada no líder, no secretário-geral, que é o Pablo Iglesias. Mas acho que nós temos um privilégio, os espanhóis tiveram o privilégio de ver o que é que aconteceu aqui no 12 de março e fizeram melhor com o 15 de maio em Espanha, uma coisa mais consistente. Nós agora temos o privilégio oposto e acho que devemos aproveitar, que é ver o que é que de bom, mas também o que é que de mau está a acontecer do outro lado e tentarmos fazer também então melhor e com mais consistência aqui.
isto dá-nos uma grande vantagem. E o fazer melhor é precisamente, por exemplo, em vez de usarmos o Reddit, portanto agora falando de plataformas de votação e de participação democrática, em vez de usarmos o Reddit, que é um bocado caótico, em vez de usarmos o Agora ou o AppGree, em vez de usarmos 5 ou 6 diferentes plataformas como usa o Podemos, vamos usar, já está preparada a nossa plataforma, uma plataforma que se chama Airesis e que é utilizada pelo Movimento 5 Estrelas em Itália e que permite, no mesmo sítio, criar eventos, fazer chat, fazer votações, fazer propostas de alteração às deliberações que lá estão. É uma assembleia, no fundo, é uma assembleia, mas online, e é melhor, parece-me a mim, do que aquela que está a ser utilizada em Espanha. E isto, voltando a dizer que para mim o processo é muito importante, ou seja, as questões, esta questão da moeda nacional, se vamos adotá-la ou se vamos adotar ou não, realmente é absolutamente prematuro estarmos a decidir coisas tão específicas. Acho que é essencial que nós acordemos princípios base, que também foi um pouco aquilo que aconteceu no Podemos espanhol, princípios base em que estejamos todas e todos de acordo, para podermos avançar em conjunto. Depois, a forma mais específica como o faremos será discutida nestas plataformas, será discutida em outras assembleias presenciais também, porque há quem não tenha a vocação ou a literacia informática para o fazer, portanto acho que devemos ter também atenção a isso, mas devemos ter também atenção a coisas que podem parecer simples, mas que eu acho que também que farão muita diferença. Como o facto de eu agora estar com esta câmara, que é uma coisa um bocado intimidatória, apontada a mim, e vocês também terão quando falarem, para que as pessoas em casa nos possam ver, e que façamos isto não só nestas assembleias públicas, mas que façamos nas nossas reuniões privadas. Uma das propostas de algumas das pessoas que estão aqui é que as reuniões da Comissão Dinamizadora, portanto do órgão que executará o mandato das assembleias, é que estas reuniões sejam transmitidas em direto e abertas, e quem quiser participar presencialmente também poder participar presencialmente. Este tipo de coisas fazem a diferença para os outros partidos. Não são só questões que para mim também são basilares e que também, falando de legitimidade, mas por uma outra perspectiva, que são basilares para mim, para estar aqui, que é porque que também é um novo partido e que também tem ideias de alguma forma progressistas. Eu não quero ser uma muleta do Partido Socialista. Eu não quero estar a legitimar o Partido Socialista, a legitimar a ideia de que só o Partido Socialista e o Partido Social Democrata é que podem ser governo, e então que uma Secretaria de Estado ou um Ministério para de alguma forma poder fazer umas mini alterações. Não sei, da história nós podemos ver é que estes pequenos partidos acabam por ser absorvidos e anulados por estas forças partidárias maiores. Eu estou, como o Podemos espanhol, estou aqui para construir um partido de governo, um partido que queira ser, no melhor sentido da palavra, para dar poder às pessoas que não o têm. E depois, se calhar, numa próxima intervenção, eu volto a falar. Bom dia a todos. Sou o Alberto, moro aqui no Porto e tenho uma questão para interrogar a mesa e uma sugestão, apenas por isso vou ser bastante breve. Tenho uma questão para interrogar a mesa e uma sugestão, portanto, vou ser algo breve. A questão é porque é que só ontem foi publicada a agenda, o programa a discutir hoje aqui nesta Assembleia, quando havia uma agenda anterior apenas com 2 pontos. A sugestão é a seguinte: eu acompanho muito de perto o Podemos espanhol através dos órgãos da comunicação social e da internet. E gosto muito de ouvir, como é óbvio, gosto muito de ouvir o Pablo, gosto de ouvir o Inchedic, gosto de ouvir o Monedero e outros que vocês conhecem como.
E há uma grande preocupação da parte de todos eles de não conotar o partido com esquerdas nem com direitas. A preocupação principal é abrir o partido a todos os cidadãos. O Pablo Iglesias, inclusive, diz: nós nas assembleias não vamos aqui à procura do cartão de ninguém. Vem quem muito bom entender, desde que concorde com as nossas ideias. Eu penso que é isso que vocês, ou nós todos aqui, quem tiver responsabilidade na condução do JP, dá continuidade a esta ideia, porque independentemente das ideias de cada um, as ideias do partido vão ser as ideias dos cidadãos aprovadas nas respectivas assembleias. Penso eu que será assim que isto irá funcionar. Porque isto da esquerda e da direita, todos nós sabemos que tem dado muito jeito aos partidos que nos governam há 40 anos atrás. Que é desculpa a expressão, é o viradisco que toca ao mesmo, não é? Se queremos realmente mudar isto, nós não podemos mudar só com a esquerda. Nem só com a extrema-esquerda. Temos que buscar eleitorado à direita, que é isso que fez a Grécia, e que é isso que está a fazer o poder espanhol. Porque só a esquerda não tem maiorias. Todos nós sabemos bem quais são as características do eleitorado português. É pura e simplesmente a minha opinião. Eu quero vos dizer que tenho muito pouca experiência nesta área, mas que sou um autarca independente eleito nas listas do PS. Por isso tenho alguma experiência também nesta área. Só vos estou a dizer isso. Sou o elemento de uma junta de freguesia. Independente. Não sou filiado a nenhum partido. E tenho terminado. Quem é o Nuno? Bom dia. Eu chamo-me Nuno Tebão, venho de Guimarães e tenho duas questões a colocar à mesa. A primeira é como funciona a estrutura orgânica do Junto Podemos, e a segunda questão é se faz sentido falar em criação de um partido político não havendo programa eleitoral. É só. Muito bom dia ainda, não é? Meu nome é Mândio Gonçalves Cordeiro e estamos a percorrer um caminho que é novo para a maior parte de nós, que é a construção de um movimento de cidadãos que é, não sei como é que é dizer o adjetivo, mas para mim é diametralmente oposto ao que é uma organização dos partidos tradicionais, chamemos assim, que normalmente são partidos fechados e de natureza dogmática. O que é que acontece nesses partidos? Há de facto uma linha política que é depois aprovada formalmente em congressos ou convenções, e depois quando há uma reunião lá no Conselho ou uma reunião regional, vem um cromo lá de cima da direção e vem explicar às pessoas qual é a linha política do partido. E por isso, nessas reuniões é comum e é normal haver esclarecimentos. Sobre quê? Sobre linha política. Ora bem, quando aqui alguém fez perguntas, e é isso que a gente tem que, digamos assim, elaborar e compreender, que estamos num movimento de cidadãos e não num partido tradicional. A pergunta sobre a linha política, qual é a posição do Juntos Podemos sobre esta ou aquela matéria, não tem muito sentido,
na medida em que o Junto dos Poderes vai se definindo as posições políticas através Estou farto de canalhas, estou farto de gente sem vergonha, estou farto de ser governado por gente que o utiliza para encher os bolsos. Isto é um país de amigos, sócios e parentes. Não pode ser mais. Não pode ser mais. E para não ser mais, não basta só ser um partido, porque o poder, eu já disse isto, o poder não teme os partidos. Aliás, o poder agradece que existam partidos. O poder teme as pessoas, teme que as pessoas se juntem, temem que as pessoas pensem, se organizem, questionem e que levantem, que façam questões, que apresentem alternativas. Portanto, eu pessoalmente acho que criar um partido baseado, saído daqui, para mim, no dia 14 de dezembro, no 14 de janeiro, no 14 de outubro já era tarde, já se devia ter feito um partido há mais tempo. Mas com esta filosofia, um partido de baixo para cima, da vontade de quem quiser participar, de quem quiser dar contributos, de quem quiser se envolver e correr com esta gente, ou pelo menos uma coisa, por favor, que os ponhamos em sentido, dizer que há quem está atento, quem os veja, que denuncia, que os denuncia, que não tenha qualquer comprometimento com quem está no poder, porque isto não vale muito a pena, por exemplo, nós nos organizarmos todos aqui, não tem nada, amigo, muito obrigado, eu sei que fazem um trabalho excelente, a malta das juntas de freguesia, ainda bem que é do PS, ainda bem que cá está, saúde por cá estar. A questão, perfeito, muito obrigado, a primeira vez que o vi cá, por isso mesmo, a minha palavra, a primeira é para quem cá vem a primeira vez, mas não vale a pena nós só pensarmos nos Juntos Podemos como uma plataforma de entendimento de todos os partidos. Ou seja, o Bloco e o PC não se entendem à esquerda, queríamos aqui uma plataforma para se esqueçam isso.
Eles que apareçam se quiserem aparecer, porque o motor temos que ser nós. Não pode ser de outra forma. Um minuto. Só mesmo para terminar. Entre o programa e partido. Quem me conhece sabe, eu sou de esquerda. Não escondo, não faço publicidade disso também, mas também não o escondo, também não quero convencer ninguém em relação ao seu posicionamento político. Onde quiserem, mas venham a participar. Isso é o apelo. Venham participar e que tragam sempre mais uma cara que não tenha cá estado. Isso então é mesmo, para mim, ficava-lhe muito agradecido. Ora, muito bom dia, já boa tarde, mas nós ainda não comemos, ainda não almoçamos, portanto, queria agradecer a todos os presentes terem vindo. Isto, para mim, é muito importante, porque sou um lutador que sempre andei nisto. Aliás, fui independente durante esses anos todos. Eu comecei na UDP, fui dirigente da UDP durante muitos anos e já não fui ao último congresso, fui a todos menos ao último, porque realmente já não podia aguentar mais. Porque as mudanças têm que vir de baixo. Portanto, eu quando vejo as coisas de cima a querer controlar os de baixo, para mim acaba logo, não há hipótese, não consigo. E é por isso que eu digo, quando dizem aqui que é preciso o programa ser feito de cima para baixo, portanto, pelo menos dar a possibilidade de abrir este movimento, é muito importante que isso aconteça. Aconteça porquê? Porque nós em Barcelos, contrariamente ao que aqui já puseram em interrogação de que onde haverá círculos, onde haverá não sei o quê, pois em Barcelos nós fizemos uma Assembleia Popular que foi amplamente divulgada e que, por qualquer motivo que eu desconheça, por acaso, as pessoas que mais lá apareceram foram aquelas pessoas que nunca se meteram em política, que votavam no PS, ora PS, no PCP, não sei o quê, e no entanto eram pessoas que andavam perdidas, que já não queriam saber desses partidos para nada, porque realmente eles não serviam para mudar esta sociedade e para criar uma alternativa que levasse o país a sair desta crise. E, bom, eu tenho aqui provas evidentes de que essa Assembleia aconteceu, porque eu sou fundador do Barcelos Popular, sou um dos fundadores do Barcelos Popular, e tenho aqui o Jornal de Barcelos também, que podem comprovar isso. Portanto, nós não estamos a fazer fisga. E é por isso que eu digo, eu sou independente e tenho a honra de o ser, mas ao ver um movimento desses, quando vi aquela estrondosa manifestação que muitos contribuíram para isso, e eu não fui um deles, infelizmente, tenho pena, participei em todas as manifestações, menos nessa, mas tenho pena que isso, mas tenho a agradecer a esses movimentos todos que contribuir para que essa manifestação fosse um êxito. Só pena foi não ter a continuidade, não haver logo outra manifestação para aquele governo cair logo, que ele estava por um fio, não é? Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade em que a máquina às vezes empurra porque há alguém que a quer empurrar, não é? Portanto, nós não vamos a ter nessas asneiras de que esses sentidos são imprescindíveis e que, quer dizer, nós vamos olhar para o povo e para os problemas que o povo sente, e quem vive junto ao povo como eu vivo, na minha freguesia, eu sou da freguesia maior de Barcelos, e sei o quanto tenho lutado ao longo desses anos para as pessoas terem a sua própria casa. Portanto, eu sou uma pessoa que sou lutador de bairros e por isso mesmo sei muito bem o que as pessoas passam para muitas vezes poderem comer.
e para ter uma casa. Portanto, já entregou um bairro e certamente no futuro irei trabalhar com outros companheiros lá de outro bairro para que esse bairro também seja entregue e seja entregue nas devidas condições. Por isso, é este trabalho que as pessoas têm que fazer, na prática, contribuir para que realmente se faça algo para mudar essa sociedade, essas mentalidades que estão, portanto, que levam à corrupção generalizada. E é isso que eu tenho dito, e muito obrigado a todos por me ouvir. Olá, sou Joana Mesquita Guimarães, nasci no Porto e estou a viver em Guimarães, por isso eu gostava de saber quem é que está aqui de Guimarães, porque se um dia pudermos fazer um círculo lá, saibamos quem somos. Eu acredito bastante nos círculos. Eu estive a viver em Espanha 6 anos enquanto se deu 15 anos e no meu bairro havia as assembleias e participei em algumas por ser bolseira de investigação e estávamos no grupo de precários. Eu acredito perfeitamente nas assembleias e acho que se vocês querem seguir fórmulas como o Podemos, nós. Ainda não me entreguei totalmente, mas nós. Se queremos seguir certas fórmulas, temos que realmente começar por nós. E eu peço desculpa se fizer alguma pergunta que não esteja dentro do contexto, mas realmente eu não tenho nenhuma formação, quer dizer, não tenho história nestas vidas, portanto, peço desculpa se realmente ouvir o povo é isto, não é? Agora, se o trabalho de círculo for bem feito e for bem organizado e os argumentos e as ideias que existem forem realmente contundentes, não é? Nós podemos, nos círculos, informar as pessoas da cidade e assim cada vez vamos tendo afinar as ideias, não é? Cada vez se vai refinando mais as ideias e informar as pessoas, porque o que se passa dentro das nossas casas passa-se em toda a gente, não é? Quer dizer, já está numa situação que é, pronto, ok. Em relação à comissão dinamizadora, eu se for para votar com a mãozinha no ar ou para dar a minha opinião, eu gostava de conhecer minimamente essas pessoas. Ok, pronto. Tenho dito então. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, o meu nome é João Freire, eu venho de 14 anos de militância no Bloco de Esquerda, conheço algumas pessoas que estão aqui, e devo-vos dizer o seguinte, eu ainda não me considero integrado, nem sei se me vou integrar nos Juntos Podemos, mas estou aqui porque ando à procura de alguma coisa de alternativa à situação que temos. E há diversas coisas que me causam alguma preocupação. Eu já não vou falar no tempo de avançar, estive numa reunião deles e de facto eles são uma espécie de meninos à espera da mãozinha do PS para chegarem ao poder. É preciso de facto que surja alguma coisa que diga não ao rotativismo político que nós temos tido. É preciso estarmos atentos também aos novos movimentos que surgem a nível internacional, nomeadamente o Podemos e nomeadamente o Syriza. Mas temos que estar atentos também ao modo como eles evoluem. E vamos nos centrar no Podemos em Espanha. O Podemos hoje em Espanha já tem muito pouco a ver com o movimento assembleário que deu origem ao movimento Podemos. E isto é preciso ser dito, porque neste momento é um partido quase unipessoal que vive para um líder com uma organização muito pouco democrática e muito pouco transparente, e isto tem que ser dito porque é um dado muito importante.
Se nós somos da tradição do movimento assembleário, temos que ter a ousadia de saber repercutir esse movimento assembleário para as novas organizações que nós propomos. Outro ponto extremamente importante e que eu faço uma crítica muito frontal, que é esta moda de como as coisas correram mal sob o ponto de vista político e como há corrupção a partir de um sistema partidocrático, então nós adotamos aquela postura de que o que é bom é análises empíricas, o que é bom é não termos problema nenhum e o que é bom é ouvirmos somente as pessoas. Meus caros amigos, nós estamos numa organização social e numa organização económica que tem o nome de capitalismo. Se nós queremos ser alternativa àquilo que existe, temos que ter uma crítica e temos que ter um programa a esta organização na qual nós estamos integrados. Ou pensam que a corrupção existe porque as pessoas são más ou boas. A corrupção existe em função da organização social e da organização económica que nós temos. Não é por uma questão de bondade ou de maldade. Isto é extremamente importante. Outra crítica já no plano organizacional é atenção ao excesso de net. Nem todos têm acesso à net, atenção. É extremamente importante que hajam reuniões destas. Presença física, discussão olhos nos olhos. Isto é que constrói as organizações. A net não constrói organizações. Pode ser um veículo, pode ser uma ajuda, mas não constrói organizações. As organizações que se construíram desde há muito tempo foi com a participação física das pessoas, foi com a luta das pessoas e não foi com nets nem com virtualismos. Isto é extremamente importante. Depois sermos de esquerda ou sermos de direita ou nem uma coisa nem outra. Agora a moda é que não somos nem de esquerda nem somos de direita. Atenção, que a crítica que é feita, nomeadamente pelo Pablo Iglesias, quando diz que não é de esquerda nem é de direita, ele diz isto numa crítica ao sistema parlamentar que existe. E nesse sentido tem alguma razão. Porque de facto, se eu olho para o nosso Parlamento Nacional, a esquerda que eu vejo lá representada, pelo menos numa das suas partes, para mim não é bem esquerda. Agora, eu sou de esquerda. Eu não tenho medo de dizer que eu sou de esquerda. Eu faço uma crítica ao capitalismo. Eu quero um programa de esquerda. Eu quero uma transformação socialista da sociedade. E digo isto às pessoas. E não posso ser confundido. E nem me venham dizer que isto é uma cassete velha. Não. Cassete velha é esta que agora as pessoas querem. É o abstracionismo. É o não dizer nada. E estarmos convencidos que por não dizer nada de concreto sob o ponto de vista da transformação social que somos inovadores. Não somos. Temos que ser concretos, temos que saber aquilo que nós queremos e é nesta claridade, é nesta frontalidade em dizermos o que nós queremos que nós vamos acrescentar algo de novo e que podemos mobilizar as pessoas. Obrigado. Eu tenho legitimidade para estar aqui porque quero estar aqui, porque quero mudar esta sociedade, porque esta sociedade não me serve. E isso dá-me legitimidade para estar aqui. Mas para estar aqui, eu quero fazer algo diferente, porque senão metia-me naquilo que já existe. No Bloco de Esquerda, por exemplo, com quem já colaborei, no Partido Socialista, de quem já fui filiado, ou até do Partido Comunista, que em tempos terremotos também colaborei. Não me servem. E não me servem porque eu, ao longo da minha vida, aprendi duas coisas muito importantes. O primeiro é a não ter preconceitos. A não pensar que eu tenho esta ideia pré-concebida
e é a minha ideia e é superior à dos outros, e eu vou tentar impor a minha ideia pré-concebida à dos outros para conformar o mundo de acordo com a minha vontade e a minha representação. Eu penso que é o grande mal a evitar. E isso diz respeito às ideologias tradicionais, sejam elas de direita e de esquerda. Porque, ao contrário do que o João acabou de dizer, a corrupção não é um exclusivo do capitalismo. Era bom que fosse. Era bom que fosse. O mundo estava muito melhor. A corrupção está entre nós e está em nós. O primeiro inimigo de nós somos nós mesmos. Nós mesmos, nomeadamente através dos nossos erros. E quem não pensar assim está errado, porque nós somos sujeitos a errar. A corrupção, olhem para a União Soviética. Qual é o país mais corrupto? Os chamados países do bloco soviético, países socialistas, do socialismo real, onde campeava a corrupção. Portanto, nós não tínhamos preconceitos que isto ou que a corrupção é de direita ou esquerda, mas temos uma certeza, é que a corrupção mina as pessoas, mina as sociedades e transforma os mais frágeis em escravos. E é essa escravidão que nós queremos acabar definitivamente na sociedade. Por isso que nós temos de ter, sobretudo, princípios. Princípios. É esses princípios que eu proponho que se assumam aqui. E não um programa político como esse de acabamos já com o euro. Não, não. Princípios. Depois, como é que vai ser em concreto, nós iremos determinar no momento oportuno e conforme a vontade das pessoas e ouvindo, como se disse, ouvindo os cidadãos, com a participação dos cidadãos. Pode ser através do referendo nacional. Sim, senhor, deixamos o euro ou estamos no euro. Por que não? Os cidadãos devem decidir. Mas devemos ter princípios. Primeiro, o princípio da confiança e da honestidade. Que são princípios tão básicos e que falham na nossa sociedade. O princípio da soberania do povo e do Estado. O Estado e o povo são apenas instrumentos dos senhores neste momento. O princípio da solidariedade. Penso que são princípios essenciais e inequívocos e que nós estamos aqui porque acreditamos nesses princípios. E estamos aqui porque não devemos excluir ninguém. Porque pensamos não excluir ninguém, nem de direita nem de esquerda. Há pessoas de direita que eu digo, eu acho que devo limitar os salários a 20 vezes o salário mínimo nacional. E o indivíduo do CDS disse-me, 20 vezes, 10 é muito. Do CDS. Portanto, não excluímos ninguém, nem sequer as ditas personalidades públicas. Não devemos excluí-los. O que eles não devem aqui são iguais a todos. São personalidades porque vêm na televisão todos os dias. Se calhar têm mais jeito para falar ou têm uma cara mais bonita do que a minha. Mas não devemos excluí-los. Todos não somos demais. E devemos aprender com os erros do Podemos espanhol. Não devemos replicar os erros. Devemos fazer melhor. Mas fazer melhor nós juntos. Porque se discutirmos os nossos princípios, discutirmos os nossos meios, discutirmos os nossos fins, nós, todos juntos, mas todos juntos, nós podemos. Obrigada. Pronto, bom dia. Sou José Abreu, residente no Porto. Estive na Assembleia de 13 e 14 de dezembro em Lisboa. Estive em Lisboa em 13 e 14 de dezembro. Pronto, saliento aqui duas intervenções que gostei mais. Daquele senhor que falou dos princípios do Podemos e do senhor ali da informático.
Eu não sei os nomes, pronto, vocês desculpem, pronto, trato-vos por senhor. E eu acho que, pronto, da minha experiência do passado, político, já há muitos anos, muita coisa, eu acho que o importante é definir, a questão dos princípios. A internet hoje em dia é uma ferramenta útil, que não é o principal é o presencial, isso é, na verdade, os contactos presenciais, mas, sobretudo, definirmos qual é o objetivo, isto é um movimento para 20% da população, tipo Bloco, PCP, 10%, 15%, ou está virado para 80% da população, está virado para a diáspora portuguesa, todos os portugueses, ou só exclui uns ou abrange todos. E daí é que nascerá qual é o projeto para o país. É governar, quer dizer, é a preocupação com os portugueses e com a qualidade de vida dos portugueses. Eu penso que isso é a minha visão. Pronto, o que eu gostaria, não é o que eu gostaria mais. Portanto, eu penso que é nesse sentido que se deve trabalhar e com o apoio, como disse o amigo informático do Airesis, que a transparência é bastante importante para se poder criar um movimento verdadeiramente democrático e transparente. E a partir daí vai nascendo o programa. Dia a dia, ele vai cimentando. É isso o essencial para já. Muito obrigado. Boa tarde, José Cavaleiro, Porto. Ora, eu penso que estamos aqui na tentativa de fazer qualquer coisa diferente do que já existe, porque se for para fazer mais um sucedâneo do que já existe, acho que o mercado está suficientemente servido. E para fazer alguma coisa diferente, acho que devemos interrogar-nos em que é que os partidos atuais falharam. E para mim os partidos falharam por vários motivos. O primeiro motivo foi que não foram capazes de acompanhar as alterações sociais e económicas que têm sido muito rápidas nos últimos anos. Os partidos isolaram-se das pessoas, isolaram-se dos problemas das pessoas, substituíram os problemas das pessoas pelos seus próprios problemas e passaram a atuar em função dos seus problemas. E, portanto, deixaram que o eleitorado progressivamente se afastasse das urnas, que as pessoas perdessem a esperança e que a política caísse em cotações muito baixas de credibilidade. Ora bem, o que me parece que é fundamental, do meu ponto de vista, é construir uma coisa que seja diferente, e uma coisa que seja diferente para mim seria uma plataforma, não um partido no sentido tradicional. Um partido tradicional é normalmente uma coisa homogénea. E as coisas homogéneas tendem àquela situação que vimos aqui falada, em que depois há uma direção que interpreta a homogeneidade, faz as regras e depois vem às sessões de esclarecimento às terras dizer às pessoas aquilo que eles pensam que elas pensavam. Bom, para evitarmos isto, eu acho que devíamos criar uma plataforma heterogénea, sem abandonar o princípio da representatividade democrática. Nós não vamos resolver os problemas do país a cada momento convocando assembleias para decidir tudo. Nós temos que ter alguém que seja representante. A eficácia das decisões exige representatividade. O que é preciso é que a representatividade não se feche sobre si própria e passe a refletir as necessidades das bases. Então o que eu propunha era que, de facto, se criássemos qualquer coisa que adotasse algum do que para trás existe e que funciona, portanto o princípio da representatividade, que integrássemos partidos, pequenos partidos que não estão comprometidos com o poder e que são capazes de trazer para este movimento alguma organização, militantes e alguma confiança e alguma prática anterior, e simultaneamente mantivéssemos aberta a porta de ligação às bases, mantendo um movimento dentro do partido.
Isto é, nós temos que criar uma estrutura que tenha um braço livre, um enfant terrible, que vá às bases, a cada momento, definir a agenda política. E isto ser compatibilizado com uma estrutura, digamos, mais tradicional, que, nos momentos necessários, possa representar essa pulsão que vem das bases. Portanto, eu tenho uma proposta concreta que já fiz por escrito, mas julgo que é isso que devemos fazer. Uma plataforma democrática, inclusiva, que dê voz aos independentes, que dê voz às pessoas, que dê voz a novas agendas políticas e, portanto, tenha a capacidade e a elasticidade para acompanhar as transformações da sociedade e que, simultaneamente, tenha na sua direção um conjunto de barreiras que impeçam o tráfico e o banco de favores. Este país, neste momento, está transformado num gigantesco banco de favores, em que, nos casos, é corrupção pura e dura, noutros casos não é corrupção, mas resulta na mesma em prejuízo para o povo nacional. Portanto, eu julgo que é isso que aqui devemos fazer, neste espírito, manter a ligação às bases muito fortes, mas também saber integrar outras organizações mais clássicas, chamemos assim, dando-lhe apenas uma cota parte nos lugares de decisão, para que realmente o movimento possa ser alguma coisa que esteja a ultrapassar as falhas do atual sistema partidário. E, portanto, julgo que é isso que aqui estamos a tentar construir e, portanto, acho que devemos fazê-lo não olhando para as pessoas que saíram ou que se afastaram, ou para as vedetas não sei quantos, ou seja, definindo a nossa própria trajetória, definindo um veículo político que tem lugares para quem estiver interessado em colaborar e andar para a frente. Era só. Obrigado. Quem é o Diogo? Diogo? Ah. Diogo Ferreira. Ora bem, nós todos fizemos críticas, eu tenho uma a fazer, está muito frio. Sou de Coimbra. Eu tive uma reunião em Coimbra, acompanhei por Livestream a reunião que houve preparatória desta Assembleia também, que houve em Lisboa, não pude estar presentemente. Eu queria abordar uma questão, falou-se na legitimidade. Eu, com relação a isso, tenho uma palavra a dizer. Parece-me importante nós refletirmos sobre isto. Houve uma cisão dentro do movimento. Isto foi público, veio nos meios de comunicação social. Do meu ponto de vista, enquanto independente e que não estive envolvido nessa cisão, nem pouco mais ou menos, mas que apreciei algumas discussões com relação a essa cisão, tenho a dizer o seguinte. Houve efetivamente, isto é a minha perspectiva, um conjunto de fundadores que teve uma ideia baseada em dois ideais, a transparência e a democracia participativa, e o que é isto, democracia participativa? É empoderar as pessoas. E empoderar as pessoas é colocar-lhes o poder nas mãos. Ora, se houve pessoas que ficaram dentro desses fundadores ou fora descontentes com decisões que foram tomadas, que saíram, é perfeitamente normal que as pessoas que já tinham sido empoderadas tenham dito nós vamos continuar com isso e por isso é que estamos aqui. E isto, para mim, define a questão da legitimidade. Fala-se em democracia participativa, oferece poder às pessoas e as pessoas organicamente decidem aquilo que entendem. E, portanto, se houve pessoas originariamente que tiveram uma ideia e que depois não aceitam as decisões que foram tomadas, isso é um problema que eles vão ter que resolver com o travesseiro, não é propriamente aquilo que nós temos que discutir aqui. Apesar disso ser importante abordar, portanto, é importante dizer isto, esta reunião é legítima. Para além disso, desta reunião, do meu ponto de vista, e sobretudo porque o movimento esteve sob ataque, tem que sair decisões concretas. Têm que sair moldes concretos. Eu é a segunda vez que estou num processo
quase fundação, isto está quase a ser fundado, esta é a realidade do movimento cívico, existe sempre um problema que eu acho que é transcendente aos próprios movimentos, que é nós falamos muito, abordamos muitas questões fugindo dos pontos que são vitais, porque é muito difícil e é incómodo falar de questões que são fundamentais, e então entramos pelas questões empíricas, como o companheiro disse, e é uma realidade. E portanto, do meu ponto de vista, nós temos que definir rapidamente quais são os nossos princípios, quais são os valores fundadores, existem alguns definidos, estão na ata da primeira Assembleia. Eu subscrevo-os, e por isso é que estou aqui, mas tem que haver definição de modo de organização, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar, qual é que vai ser a comissão dinamizadora. Eu sei que isso está mais ou menos nos pontos da tarde, mas acabamos por cair um bocadinho no vazio agora de manhã, quer dizer, vamos ouvir a população, mas ouvir a população e os cidadãos sobre quê? Sobre um bocadinho de quase tudo que significa exatamente nada. Eu sei que não é fácil dirigir os trabalhos, eu sei que não é, por própria experiência. Outra questão é, não existem grandes pontos definidos. Claro que não existem. Nós estamos nessa construção. Esta Assembleia foi convocada para que as pessoas venham fazer essa construção. Não exatamente para pedirem messas da construção que está feita, porque não há efetivamente construção feita. Nós estamos aqui para a criar. Outro ponto que eu queria tocar, eu estou a tentar ser muito, a ir quase sintético, é a questão do discurso político com relação à esquerda e à direita, e eu assumo que sou de esquerda, bem, eu sou progressista, não tenho nenhum problema em assumir que sou progressista. Acho que enquanto entidade política nós temos que pensar bem no discurso que vamos ter. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que eu defendo enquanto cidadão, chego e digo, eu sou de esquerda, e outra coisa é, estrategicamente, e a fazer política, qual é que é o discurso que eu vou ter. E como é que eu vou ouvir as pessoas. E que peso é que elas vão ter. Porque são duas coisas muito diferentes. O Podemos em Espanha tem uma vantagem, é que ele alterou o xadrez político dizendo que não existe esquerda ou direita, existem pessoas de cima e pessoas de baixo, ou melhor, existem entidades que estão acima das quais, e nas quais ele coloca todos os partidos da esquerda e o próprio PCP. Portanto, PCP não, porque na Espanha não há, mas portanto nós temos que pensar nesta moda e neste discurso de fazer política. É claro que não existem grandes propostas concretas. O companheiro falou, eu ainda não sei se estou integrado, venha ouvir, o que é que tem? Não temos. Aquilo que temos são princípios, são valores, são ideais. Ideais que passam por achar que a linha política deste movimento não pode vir de uma cúpula, mas tem que vir das bases. Foi exatamente por alguns acharem que devia vir da cúpula que saíram. Aqui, pelo menos do que eu tenho entendido, a linha política vem das bases. E é por isso que eu estou aqui. Senão não estaria. Por isso é que não estou num partido político. O amigo foi do Bloco de Esquerda. Eu conheço alguns dirigentes do Bloco de Esquerda e fui convidado muitas vezes para fazer parte do Bloco de Esquerda. E rejeitei sempre por isto. Porque a política tem que vir das pessoas. Porque são as pessoas que conhecem a realidade do país, porque vivem-na. Repare, a maior parte dos dirigentes, por exemplo, do Bloco de Esquerda, alguns pelos quais eu tenho grande apreço, nunca viveu com o ordenado mínimo. E isto, ou com o ordenado médio, se quer nacional. E isto é uma questão que me coloca muitas vezes, é como é que existem pessoas a decidir sobre o rendimento de outras pessoas que não conhecem a realidade de viver com aquele montante. Entre muitas outras questões. Esta é uma questão que foi abordada na primeira Assembleia de outra maneira, com relação aos rendimentos da classe política e aos excessivos privilégios que essa classe tem. Mas existem outras questões e, portanto, eu acredito que venha das bases, por isso é que estamos aqui. Esses são os princípios fundadores que nos trouxeram aqui. Obrigado. Então é a Joana. Não queres falar? Bom dia, antes de mais, o meu nome é Joana Dias, sou de Lisboa e estou aqui e a minha ideia, portanto, aquilo que está na minha cabeça é realmente participar num movimento cívico que se vai fortalecer, que vai o mais possível envolver todas e todos, porque todas e todos estamos interessados naquilo que vamos fazer a seguir, que será um partido que vai ser precisamente a continuidade desse movimento. Portanto, aquilo que eu imagino é isto, portanto, é um movimento que vai agitar os cidadãos e as cidadãs, não é, da nossa sociedade, e uma vez todas e todos envolvidos, então aí acho que estaremos em condições para criar o tal partido, que vai continuar a funcionar segundo os dois princípios, o da participação cívica, porque, conforme dizias, é assim que as pessoas são empoderadas, é através da sua participação, e da transparência contra a corrupção. Pronto, é isto. Obrigada.
com a minha cara muito grande aqui. Isto é um bocado assustador. Bom, então, eu queria dizer, então, em modo de informação, onde é que há círculos, porque essa questão já foi aqui colocada e eu acho que é realmente importante. Se vocês forem ao nosso site, um site que, logo que houve estas tais pessoas que decidiram dar continuidade e continuar este empoderamento, é um site que de repente, portanto, que aparece quase de repente com um grande trabalho de algumas pessoas, como o João, que está ali, o António, que está ali, eu também dou uma ajudinha, como o outro António que está em casa. Montámos também o Facebook, o Facebook que as outras pessoas, isto é um bocado estranho estarmos a falar assim. Disseram para eu não usar nomes, eu prefiro usar os nomes, mas pronto, como me pediram para não usar nomes, ok, que as outras pessoas teve 1400 pessoas durante, portanto, 6 meses, foi desde abril até agora. O nosso Facebook nós tem 1600 em uma semana e meia. Nós queremos realmente dar a voz às pessoas. Estamos a pôr o Airesis, a tal plataforma a funcionar. Temos um site, e era isso então agora, para chegar lá, um site onde vocês forem o site chama-se movimentosjuntospodemos.org. Se forem ao sítio que diz participa, tem lá a Assembleia Cidadã Online, que será este tal Airesis, onde vocês podem fazer a vossa pré-inscrição, porque neste momento ainda não está automatizada. A vossa inscrição não é automática, vocês pré-inscrevem-se e nós fazemos a validação, quase como um caderno eleitoral. Vocês colocam lá os vossos dados e depois nós convidamos-vos para participarem nesta Assembleia Online, nesta Airesis. E, portanto, participa, a Assembleia Cidadã Online, e depois tem os círculos, que é algo que nunca esteve explícito. Os círculos supostamente eram abertos desde o início, mas eu que gostava muito de participar no círculo de comunicação, como vocês já viram, gosto de fazer estas coisas, nunca conseguia encontrar uma maneira de chegar, como é que eu vou aos círculos. Agora já chegam ao site e tem aqui o círculo do trabalho, da educação, da saúde, dos direitos fundamentais, relações internacionais, etc, etc. Se quiserem sugerir círculos, também podem entrar em contacto e dizer. E são os círculos temáticos. Depois há os círculos regionais. Isto é um work in progress, portanto é um trabalho em progresso. Ainda não estão aqui os círculos regionais. Se vocês forem ao Facebook, em alguns sítios já estão. E existem círculos em Braga, que eu saiba, em Braga, em Viseu, em Coimbra, em Aveiro. Esse círculo também já funciona e tem uma reunião marcada para dia 7 de fevereiro, já agora para quem esteja a ouvir, que seja de Aveiro, dia 7 de fevereiro, Santarém, Barcelos, Coimbra, Lisboa, também foi criado o Círculo de Lisboa, não sei se me está a falhar algum. Isto para responder à questão dos círculos. Relativamente à questão das figuras mediáticas ou não, eu acho que sim, isso é muito importante. Eu quando acho Viseu, sim. Eu quando das várias vezes que tentei organizar manifestações, uma das coisas que nós tentávamos sempre procurar era o apoio de figuras públicas, de músicos, de pessoas que tinham já uma abertura na comunicação social, para que não tivéssemos que fazer um esforço tão hercúleo de furar para conseguir entrar. Portanto, ótimo que venham, que sejam muitas até de preferência. Eu acho que isso vai dar muita visibilidade. Agora, por outro lado, acho que deve ser nossa função enquanto movimento e dentro da tal questão do empoderamento que eu também defendo, nós empoderarmos pessoas para conseguirem falar na comunicação social, para conseguirem falar nas assembleias, porque as assembleias são democráticas até certo ponto. Uma pessoa que esteja habituada e que esteja formada a falar numa assembleia tem mais direitos democráticos do que uma pessoa que não tenha essa vontade e que não vai poder expressar a sua opinião. Portanto, nós devemos utilizar metodologias de educação não formal, metodologias que eu também tento aplicar na organização de que faço parte, na Academia Cidadã, e que eu acho que são essenciais que passem para uma estrutura de movimento / partido como este, de criarmos simulações, de fazermos teatros fórum, de que os círculos sejam mais possível não hierárquicos e que se criem espaços onde as pessoas se sintam confortáveis para falar
em círculos mais pequenos, e que isso lhes dê a experiência para depois irem começando a falar em círculos cada vez maiores, e que se façam o chamado treino de media training, ou seja, que se simule com as pessoas entrevistas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para que as pessoas falhem, até que haja um momento em que consigam dar uma entrevista em condições. Foi assim que eu aprendi e é assim que todas as outras pessoas aprendem. Portanto, isto não é uma coisa que as pessoas nascem ensinadas, isto aprende-se. E qualquer pessoa pode ser mediatizada, que é outra das questões, ou seja, se nós trabalharmos de forma coordenada e com a ajuda de algumas pessoas que já sabem fazer isto, que sabem fazer comunicação e que trabalhem de forma cooperativa, é possível, e a verdade é que após a saída destas tais figuras mediáticas, foram lançados comunicados na imprensa e a receptividade foi muito grande. E houve convites da Rádio Pública Nacional, da Agência Lusa, do Canal Q, do Jornal de Notícias, saiu no jornal mais lido do país, em versão escrita e em versão online, no Correio da Manhã. Também o nosso comunicado quase copy-paste, quase de cópia, portanto copiado e colado. Ainda bem, é para nós um orgulho, que quer dizer que fizemos um bom comunicado. Portanto, isto é possível, é mais difícil e é bom que estejam realmente figuras mediáticas. Vamos, se vocês conhecerem pessoas, chamem-nas, por favor, porque é mesmo muito importante. Mas pronto, também conseguimos chegar lá de outras formas. Relativamente a uma pergunta também muito específica que a mesa há bocado não respondeu, a mesa ainda não respondeu, mas pronto, mas eu posso, ainda tenho um bocadinho de tempo, posso aproveitar, que é realmente havia 2 temas iniciais da ordem de trabalhos, porque eram os que estavam definidos na última Assembleia e, portanto, à partida seriam obrigatórios, mas mesmo isso é revogável, portanto, nós aqui decidiremos sempre tudo, mas isto para dizer que aquele programa foi apenas lançado ontem. Bom, ainda bem que pelo menos foi um dia antes, das outras vezes nem sequer era lançado, não é? Foi lançado ontem porque nós estamos a correr, realmente ainda não, as pessoas que estão a trabalhar não são tantas quanto nós desejaríamos. Se estas pessoas todas que aqui estão entrarem para os grupos de trabalho da próxima vez, se calhar conseguimos mandar com uma semana de antecedência, e tudo isso é revogável. Portanto, se as pessoas tiverem uma proposta diferente de programa, eu acho que pronto, isso será obviamente debatido e se as pessoas concordarem, alteraremos isso. Espero eu. Acho que é isso, não é? Bom, eu por um lado queria fazer 2 pedidos à mesa. Um que eu não sei se já está, mas ainda não passou por mim. É se punham para aí 2 folhinhas a circular, para as pessoas poderem pôr o nome, o e-mail e a cidade onde estão. Estão lá fora, não as vi. E bastava uma folhinha para que depois a pessoa preenche. Pronto. Este era um aspecto. O outro aspecto era também pedir à mesa, mas se calhar posso fazê-lo diretamente. O João Labrincha falou de haver círculos em Lisboa, Braga, Viseu, Coimbra, Aveiro, Santarém e Barcelos e Guimarães. E eu, por outro lado, já ouvi aqui pessoas falarem de alguns lados. Mas gostava de perguntar, há algumas outras cidades ou povoações que tenham aqui pessoas presentes e que ainda não tenham sido mencionadas neste grupo? Setúbal? Okay. Braga já foi mencionado. Ok, porque esta é uma informação fundamental para a gente saber onde é que tem ao menos um ponto de contacto que pode ser a base de um círculo regional. Eu penso que eu há bocadinho quando intervi fiz um conjunto no fundo de perguntas à mesa e pensei que era isso que era suposto fazer. Depois verifiquei que de facto num certo sentido a ordem de trabalhos foi um bocado subvertida, isto é, já houve várias intervenções
que de facto são sobre conteúdo, e eu não fiz nenhuma intervenção sobre conteúdo. Mas há um ou dois aspectos que foram aqui referidos e que eu penso que são fundamentais. Penso que é aquele que nos une a todos, que é, não queremos um partido tradicional, queremos um partido que assente nas pessoas. E, portanto, que tente ser maximamente democrático. É evidente que terá que haver órgãos representativos, mas esses órgãos respondem perante a totalidade das pessoas ou perante os círculos a que dizem respeito. E este é o princípio de transparência que me parece que é um princípio ético fundamental. E, portanto, qualquer lugar, por outro lado, tem que ser revogável. Se o sujeito é nomeado para pôr em prática um conjunto de coisas e depois faz o contrário, a gente revoga. Diz, olha, afinal, desculpa lá, não queremos. Agora, sobre a questão da esquerda. Essa questão da esquerda e da direita, mas esquerda é uma questão extremamente complicada. Eu tenho um passado de esquerda de há muitos anos. Mas outro dia eu vi uma coisa que não sei se vocês já viram, mas eu meti no meu Facebook, posso meter no Facebook do coisa, chamada o Political Compass. Que é, as pessoas dizem assim, senhor, há um eixo esquerda-direita, mas será que não há outros eixos? Okay? E houve uns tipos que disseram, há um eixo libertário de um lado, associativo e autoritário do outro. Para mim, neste momento, é mais importante saber como é que a pessoa se situa no eixo libertário versus autoritário, do que saber se a pessoa é de esquerda ou de direita. Okay? Apenas no sentido... Por exemplo, há pessoas que claramente não são de esquerda. Vou dar um exemplo concreto, porque não é nenhuma das figuras, que é o Paulo de Moraes, okay? Que por acaso até é aqui do Porto. Okay? Dado que ele fez parte da variação do Rui Rio, deve estar próximo do PSD, okay? Mas, no entanto, tem feito um papel de denúncia da corrupção que me parece de uma extraordinária importância e não o estou a ver a pertencer a um movimento destes, mas não vejo porque é que a gente não pode fazer alianças com pessoas honestas, mesmo que estejam do outro lado qualquer. Ou seja, a questão, quando hoje em Espanha se diz nós não somos nem de esquerda nem de direita, para além das razões que já foram aqui apontadas e que eu não vou repetir, é porque de facto existe um pequeno 1% da população, que a nível mundial para o ano já terá mais de 50% das riquezas do que os 99%, e portanto existe um por baixo, ok? E é face a como mobilizar essas pessoas que estão por baixo que é a nossa grande questão. E as decisões têm que ser tomadas pelas pessoas, em vez de serem por cúpulas políticas que estejam longe da realidade. E que depois se digam de esquerda, mas usem camisas Lacoste e roupa... enfim, esqueçam. Vamos chegar. Não? Obrigado. Vão-me ver aqui frequentemente como numa cruzada para esclarecimento das diferenças que existem entre os partidos tradicionais e os movimentos cidadãos. Mas no sentido de esclarecimento, não é de apologética, quer dizer, eu não estou... nesta fase é preciso esclarecer o que é de diferente. Porque há pessoas que se sentem bem nos partidos tradicionais. Há pessoas que vão às reuniões dos partidos como quem vai a uma missa. Não somos contra a missa, mas há pessoas que gostam de ir e seguir a orientação que vem de cima. De forma que nós não somos contra essas pessoas.
Simplesmente precisamos esclarecer, ficar esclarecido qual é a diferença entre uma reunião de um partido tradicional e uma reunião do movimento de cidadãos. Mas antes disso, vou abordar o problema que é crucial e que eu tenho experiência disso no Bloco de Esquerda, que é há muitos anos que eu denuncio que o Bloco de Esquerda devia tomar uma posição muito clara sobre o problema da corrupção e a sua natureza sistémica. Não é sistémica porque é com o regime capitalista. É sistémica por um grupo de regimes que eu apelido de classe dominante e que dentro do Bloco é difícil de engolir isso. Eles não estão habituados às velhas escrituras, escrituras sagradas, e portanto não entrava. Só ultimamente na mesa nacional, uma resolução da mesa nacional, vem no último parágrafo, vem falar sobre a corrupção. Que disse, está muito bem, tarde, mas corretamente. Bom, o problema é que com as europeias perdeu logo 2 deputados para o Marinho e Pinto. A única diferença está aí. Bom, não interessa. Portanto, classe dominante, o regime soviético é um regime de classe dominante. Foi. Era. Portanto, é esta diferença que, só o regime capitalista, sou de esquerda contra o regime capitalista. Não! O que o Podemos fez em Espanha foi, em vez de haver a divisão verticais entre esquerda e direita, pôs uma divisão horizontal entre a casta e o resto do povo que é espezinhado, explorado e é lançado para o desemprego e o Estado Social é dilapidado com a maior das vontades, mesmo ultrapassando os preceitos constitucionais. O outro ponto, rapidamente, é o problema das relações que aqui foi falado, relações com outros partidos. O movimento de cidadãos não tem nada a fazer acordos ou coligações com partidos. Não tem. Porquê que não tem? Porque a natureza dos partidos tradicionais é, como disse, é frontalmente diferente do movimento de cidadão. Portanto, não só não é possível, como mais não é necessário fazermos acordos com os partidos tradicionais. Porquê? Porque os movimentos cidadãos são permeáveis. Quer dizer, o conceito em si, o movimento cidadão é permeável e atravessa as membranas, é osmótico, atravessa as membranas ideológicas de todos os partidos. Qualquer pessoa de qualquer partido pode vir aqui e expor a sua opinião. Não porque pertence ao partido, mas porque é a sua opinião e a sua maneira de pensar. E é isso que nós queremos, independentemente de onde seja o partido. Mas acordos ou coligações, sim, acordos ou coligações com outros movimentos de índole cidadão e nem partidos. Porque há um partido de índole cidadão que é o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, que é um partido de cidadão. E isso é que nós vemos, inclusive, é a minha proposta, que devemos apoiar e não tem nada a ver, não entra em conflito com se nós queremos formar um partido. Pode haver o partido junto Podemos, traço Partido Cidadão, e pode haver o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Nós estamos na mesma. Isso é com um ramo mais envolvido. O eleitorado que eles vão atingir é talvez um eleitorado que nós não atingimos e o nosso eleitorado vai ser o eleitorado que eles, em parte, também não atingem, porque estão limitados aos reformados e pensionistas. Portanto, é isso que é preciso sempre esclarecer a diferença entre partidos tradicionais e movimentos de cidadãos, e é esse que nós defendemos também. Obrigado. Ora, desculpem se eu estou a abusar, mas é um bocado de entusiasmo, ok? Eu queria agradecer a intervenção do Amando, porque realmente tocou em 2 pontos que eu gostava de... Pronto, não sei. Quero-se dizer, eu realmente acho que aqui não se trata de se sou de esquerda ou sou de direita, se sou comunista, se sou liberal, se sou democrático ou se sou o que for, não é? Quero-se dizer, eu, portanto, acredito nestes princípios e quero defender estes princípios. E se venho de um partido X ou de um partido O, se quero abraçar este projeto, tenho que me divorciar desse ADN, tenho que me divorciar disso e vir limpo para abraçar um movimento novo. Não é? Não vamos estar aqui todos a comer com a malta dali e a malta da colar, quer-se dizer. É para criar uma coisa nova de raiz, eu creio.
Eu queria, tal e qual como este senhor daqui tinha comentado, é assim, qual é que é a nossa vontade de alcance? É de 80%? É de 10%? E nisso eu pergunto, realmente, vocês querem fazer círculos por cada distrito? Vamos cobrir Portugal de um lado ao outro? Porque então para isso é que eu me desloco de Guimarães para aqui, não é? Quer dizer, se é para ficar nos outros, não é? Pronto, ok. Basicamente era isso. Peço desculpa, sou agressiva a falar. Obrigada. Terminaram as inscrições da parte da manhã, ou seja, à tarde a mais. Agora dava a palavra aqui a Manuela Magno para falar, para responder a algumas das questões e depois encaminhamos organizativamente como é que vai ser o almoço e a parte da tarde. Obrigada. Ora, eu quero começar por pedir desculpa. Eu sou Manuela Magno, eu há bocadinho nem disse o meu nome. Isto começou um bocadinho atabalhoadamente aqui para o nosso lado. Temos só que pedir desculpa. Está feito. Nomeadamente, não foi sequer lida a proposta de ordem de trabalhos que deveria ter sido aprovada ou não, ou com outras alterações, por todos. De qualquer modo, eu vou fazê-lo muito rapidamente, só para verem que há pontos que foram cumpridos e onde é que estamos. Portanto, das 10 às 11, recepção aos participantes, depois tínhamos às 11, votação, não, começámos às 11h30, votação da mesa e da ordem de trabalhos. Foi culpa nossa, votou-se a mesa, não se votou a ordem de trabalhos. Também senti, por um lado, entre o frio, entre termos acabado de ter uma impressora que não conseguíamos pôr a funcionar, entre uma série de coisas, já estou a pedir desculpa, mas a verdade é que também viu-se logo muita vontade desse lado de participar e quer dizer, assim, fartos de burocracia estamos nós e, portanto, às vezes caímos um bocadinho no lado oposto, devíamos ter insistido, calma, não vão falar, nós temos ainda que fazer aqui umas coisas. Não o fizemos, estou agora a fazer. Portanto, o tal ponto que tinha duas coisas, que era aprovar a mesa e a ordem de trabalhos, não foi feita a ordem de trabalhos. Agora estou-vos a ler a ordem de trabalhos que estava proposta. Portanto, a seguir a essa aprovação, tínhamos, e isto foi feito parcialmente, a apresentação do tal documento das deliberações da Assembleia Cidadã. Quanto à questão que depois foi levantada da moeda, e agora aproveito, já outras pessoas responderam, mas eu limitei-me a ler o que tinha sido votado. Todas essas questões estão com pontos de interrogação, se virem, são temas a debate. Mas uma coisa é clara, já agora também dou a minha opinião, já foi dada, mas dou a minha. A questão do euro, nunca ninguém nos perguntou, muito antes de irmos para o euro, se queríamos ir para a União Europeia, no tempo de, enfim. Portanto, os portugueses nunca foram consultados, e muito menos do euro. E, já agora também, muito rapidamente, o que eu acho que é fundamental a questão da consulta popular, claro que em si é a questão de cada um ter um voto e expressar a sua opinião pelo voto, mas é o esclarecimento que é feito previamente. Portanto, todas as forças têm que fazer um esforço enorme de esclarecer as pessoas. E, portanto, isso nunca foi feito e foi uma coisa que condicionou muito tudo o que vai acontecer. Portanto, a questão, penso que está esclarecido, a questão do euro. Depois, havia aqui um ponto de informações, bom, já foram dar várias informações, e finalmente o último ponto da manhã, até à 1h30, tinha quase 2 horas para debate, era o que propõe os Juntos Podemos. Também já foi, efetivamente, muita coisa foi dito. Rapidamente, depois eu ainda vou responder a questões concretas que foram colocadas, mas vou continuar a questão da ordem de trabalhos. Temos aqui almoço da 1h30 às 3h, porque havia pessoas que diziam 1 hora, não, para nos conhecermos também melhor, quer dizer, esperemos que fiquemos em contacto e que nos possamos conhecer melhor nessa 1h30, de uma forma muito mais informal e sem inscrições e limite de tempo. Depois, se começarmos mesmo às 3 horas, o que é que nós temos aqui como proposta? Das 3 às 4h30. Como se organiza os Juntos Podemos? 2 pontos. Plataforma, círculos, comissão dinamizadora, associação, relação com outras associações, financiamento, etc. Portanto, de facto, já foram aqui levantadas essas questões. Gostaríamos que durante 1h30 aprofundássemos as questões da organização dos Juntos Podemos. Depois, das 4h30 às 6h, decisão sobre a criação de um partido para concorrer às eleições legislativas. Portanto, estes 2 pontos, de alguma forma, o primeiro contém eleger uma nova comissão dinamizadora e das 4h30 às 6h, peço perdão, às 18h, a tal questão de definição de partido sim, partido não, que tem a ver com, alguém falou, peço desculpa, que eram os 2 pontos que já tinham sido apresentados, digamos, no Facebook. E que estão aqui, como é óbvio. E, finalmente, das 6 às 9, das 6 às 19, eu peço desculpa, das 18 às 19, das 18 às 19,
deliberações finais, portanto, assentar ideias, votações, se for caso disso. E convocámos, para que fiquem a saber, às 19h15, uma conferência de imprensa. Portanto, eu agora perguntava, se quiserem, eu posso dizer outra vez tudo a partir da tarde, se há alguém que não concorde com o que se está a propor para a tarde, se tem outras propostas. Eu volto a dizer, portanto, a primeira parte, 1h30 sobre como se organiza o movimento, outra hora e meia, claro que isto é tudo algo flexível, a decisão sobre a questão do partido, também têm que ser tomadas decisões sobre essa questão, e depois as deliberações finais. Ninguém, diga. Com certeza, com certeza. Nós aqui, penso, é uma opinião pessoalíssima, eu penso que os princípios já estão mais do que definidos. É o princípio, não, se me permite, eu gosto do que estou a falar, os princípios são o da transparência. Esse aí, quer dizer, não podemos abdicar nunca. E a transparência quer dizer que nada se pode passar que não seja do conhecimento de todos. Não quer dizer que tudo tenha que ser decidido por todos. Isso então era entravar. Mas o que é a transparência é que tudo o que seja decidido deve sempre tentar envolver o maior número de pessoas e terá sempre que ser do conhecimento de todos. O grande segundo princípio é que nós nos organizamos efetivamente para a construção das soluções pelas pessoas, pelos cidadãos e pelas cidadãs que, com as suas propostas, com o seu envolvimento, vamos chegar a um consenso de propostas. Portanto, se quiserem, há aqui dois grandes princípios: transparência, participação democrática. Eu penso que estes são aqueles dois que já estão definidos, que já foram definidos. Depois, quando se põe aqui a questão da esquerda e da direita, de cima ou de baixo, eu de facto gosto muito de pensar, e eu acho que o Arthur pôs a coisa muito bem, aliás, na net há uma coisa muito engraçada, que a gente pode ver qual é a nossa situação política, digamos, e que de facto tem o eixo, é um eixo à la cartesiana, não é? Dois eixos, o dos X e dos Y, e portanto, a questão aqui da direita e da esquerda, claro que sim, que isto é um debate que podíamos nunca mais acabar, mas eu pergunto-vos concretamente, hoje em dia uma pessoa que defende a questão do ambiente, da ecologia do planeta, é de esquerda? É de direita? É do centro? É inteligente, muito bem. Portanto, muito bem, muito bem. A questão económica, alguém falava, vivemos no capitalismo, e para mim assim, já não é um capitalismo, vivemos num sistema tão corrupto que se chama criminoso, quer dizer, nós vivemos uma situação anormal em que de facto não há legitimidade para fazerem o que fazem. Portanto, o que nós penso que queremos neste movimento, eu quero, e já tenho falado com muitas pessoas, é trazer legitimidade a quem um dia irá ter o poder, que para mim também é pessoal, isto nunca foi debatido, mas já agora ficam-me a conhecer melhor. Eu acho que não há poder em política, há dever. Ou seja, as pessoas que estão eleitas têm o dever de representar quem os elegeu, têm o dever de respeitar quem os elegeu, têm o dever de fazer o melhor que podem e têm o dever de sair se virem que não podem fazer. Portanto, o poder para mim é uma palavra muito complicada. Dito isto, aqui já, porque não quero fugir a essa questão, a questão da cisão. Já agora eu gostava de vos dizer, talvez seja uma boa oportunidade, que nesta sala estão eu própria, Manuela Magno, está o Amândio Cordeiro, está o João Grazina, está o Manuel Afonso, se faz favor, o Tiago Castelhano está ali, e neste momento penso que somos os únicos que estamos aqui, que éramos da Comissão Dinamizadora, que não se dissolveu. Portanto, não houve cisão nenhuma. Eu peço desculpa à palavra que foi usada, decisão, isso é outra coisa, isso poderá ter a ver com outros processos, não com este. O que aconteceu foi que o grupo de pessoas que aceitou integrar uma coisa que se chamava Comissão Dinamizadora e que foi votada, mais uma vez, à pressa, quem esteve na Assembleia de Lisboa sabe, sem apresentar as pessoas, pelo meu nome estar lá, eu tive vergonha da maneira como a Comissão foi eleita, mas preferi estar na Comissão do que não estar, porque foi dito um critério nessa Assembleia que seria as pessoas que tinham trabalhado para permitir que aquela Assembleia de 2 dias acontecesse. É verdade, a maioria daqueles nomes estavam de acordo com esse critério, não é verdade para todos os nomes, portanto, mas aquilo, no fim de uma Assembleia de 2 dias foi muito complicado, e de facto saíram 20 ou 21 nomes, ou enfim.
E fomos fazendo o melhor que podíamos e sabíamos para garantir que acontecesse a Assembleia de 24. A verdade é que na segunda reunião da Comissão Dinamizadora estávamos precisamente a definir o âmbito desta Assembleia de 24 e começámos a ver que havia uma proposta muito concreta do outro lado, que esta reunião aqui no Porto tivesse apenas meramente um caráter local. Uma reunião local, portanto, que não teria poder nenhum deliberativo. Teria poder de propositivo, fazer propostas. E não foi isso que tinha sido aprovado a 13 e 14, nomeadamente no fim do dia 14 de dezembro. E, portanto, o que aconteceu ali foi que houve pessoas, nomeadamente eu, que tinha a ata impressa e que ali, e depois gerou-se todo um debate, que vou-vos poupar a isso, e muito inesperadamente, sinceramente, para mim foi totalmente inesperadamente, e penso para os meus companheiros, houve alguém da Comissão Dinamizadora que apresentou uma proposta. Uma proposta de dissolução. Porquê? Porque não havia condições, porque havia muitas correntes, porque basicamente não havia condições para continuarmos a trabalhar. Portanto, propôs a dissolução. O Manel Afonso foi a pessoa que fez uma outra proposta, que era precisamente, nem pensar, qual dissolução, temos uma obrigação, temos responsabilidades, e temos essa responsabilidade de levar o processo até 24 de janeiro. Claro que se de todo não conseguíssemos trabalhar, então a única coisa